Boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma Semear Talks. Como nós dissemos no último live que fizemos aqui no nosso perfil da Semear, este mês vai ser um mês muito especial, um mês dedicado aqui a muitas informações, a muitos conteúdos nas nossas redes sociais, especialmente dedicados à procriação medicamente assistida, até porque estamos a viver o mês onde é celebrada também a prática, estes tratamentos e onde vamos dar luz a muitas pessoas e a muitos conteúdos que trabalham também esta área e, portanto, que nós aqui também queremos trazer à luz. Hoje vamos iniciar então este mês especialíssimo de celebrações com uma convidada já repetida, já nossa conhecida, a doutora Adriana Valério, que é ginecologista e é também especialista dentro desta área da reprodução na Clínica Semear e que vai estar aqui connosco em direto para falar sobre o quê? Neste caso, até é mais para dar resposta, não é? Vai-nos dar respostas àquelas que são as perguntas mais frequentes das pessoas e que nós fomos aqui recolhendo ao longo deste tempo, de quem quer iniciar tratamentos de fertilidade. Portanto, quem quer entrar aqui em algum destes tratamentos, normalmente existem sempre algumas dúvidas, algumas perguntas que são normalmente as mais frequentes e a doutora Adriana vai estar aqui para nos ajudar e responder a essas mesmas perguntas. Já vejo aqui a doutora Adriana, que já entrou aqui no nosso live. Doutora Adriana, eu ia pedir então, se possível, para fazer aqui o nosso pedido. Eu acho que sim. Deixem-me ver só se eu vou conseguir fazer no sítio onde está apoiado em direto com a doutora Adriana. Vamos ver se conseguimos. E se a doutora Adriana consegue... Sim. Conseguimos. Conseguimos. Olá, doutora Adriana, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. E por aí também? Tudo bem. Tudo bem, estamos a conseguir, já temos a ligação, estamos a ouvir. Obrigada, doutora Adriana, por estar aqui connosco mais uma vez. Da outra vez, não é, o nosso live também teve imenso sucesso, as pessoas participaram e temos aqui também perguntas super interessantes. E hoje, um bocadinho também, à luz daquilo que fizemos no outro, vamos, e porque compilámos aqui uma série de... são as perguntas mais frequentes das pessoas que querem iniciar um tratamento de fertilidade. E portanto achámos que seria bastante interessante, até neste mês de celebração, de falarmos sobre essas perguntas e, neste caso, a doutora Adriana dar-nos aqui essas mesmas respostas. E começaria com a primeira. A primeira pergunta que sempre nos fazem é: afinal, quanto tempo é que isto me vai demorar? Quanto tempo é que demora um tratamento de fertilidade e quais são as etapas que eu devo estar à espera? Bom, primeiro, boa tarde. Gostaria de agradecer a Semear pelo convite novamente. É um prazer estar aqui com vocês. Essa é uma pergunta muito comum que a gente vê bastante na infertilidade e eu costumo dividir ela em duas etapas, né? Eu sempre falo, tem a etapa da investigação por si só, porque às vezes quando o casal infértil chega, nós temos que fazer uma investigação que pode levar, dependendo de 1 mês a 2 meses, dependendo das análises, quanto tempo demora para ficar pronto, as análises, os exames, e o tratamento em si, né, de fertilização. O tratamento em si, todo mundo acha, a primeira coisa que a paciente fala é: vai demorar 1 mês, 2 meses. Não é, gente, é super rápido, assim, você vai levar 1 mês da sua vida e você não vai precisar fazer exames, ecografia todo dia, nem nada disso, tá? Eu vou dividir em duas etapas. A etapa da estimulação ovariana, que é a primeira etapa, que é uma etapa que geralmente leva de 10 a 12 dias, usando medicação, usando as medicações prescritas, podem ser injeção, pode ser via oral também. Depois dessa etapa, a gente vai para a etapa fundamental. Faz 1 ou 2 ecografias durante esse período da estimulação ovariana. E depois nós vamos para a punção ovárica, né? Onde nós vamos fazer a recolha desses ovócitos. Isso é feito nesse mesmo mês, geralmente 2 dias depois do término das injeçõezinhas. Essa etapa, o laboratório vai pegar o ovócito da mulher, vai juntar com o espermatozoide do homem e nós vamos esperar 5 dias para formar um embrião. Depois desses 5 dias,
pode acontecer duas coisas distintas. Uma, pode ser feito o congelamento desses embriões se for um desejo do casal ou se for uma necessidade de fazer uma biópsia pré-implantacional, um PGT, alguma coisa, ou pode já pegar esse embrião e ser transferido diretamente no útero da mulher. Então, e em termos gerais, se a gente contar do dia que ela menstruou ao dia que vai ser colocado o embrião dentro do útero dela, são 17 a 18 dias, mais nada, tá? Então, é rápido. Em menos de um mês, a gente faz todo o processo da FIV e depois da transferência, 11 dias, a gente já sabe se esse embrião deu certo ou não, se há gravidez ou não. Exatamente, portanto, aqui o que sai fora deste período é mesmo a parte de investigação, ou seja, os exames, as análises, lá está essas ecografias, não é, iniciais, e depois a partir daí, então, 12 a 18 dias. É, 12 a 18 dias, Sensivelmente, no máximo, no no máximo. máximo. Assim, ela terá o bebê no útero, com certeza. E o que não deixa de ser, o que não deixa de ser interessante, doutora Adriana, porque quebra um bocadinho com esta noção que nós temos que são tratamentos que levam muito tempo, não é? Ou que vai se arrastar ali durante muito tempo e afinal não. São tratamentos até aqui com uma duração bastante até pequena, não é? Tendo em conta a complexidade também do tratamento. Mas existem tratamentos mais curtos e outros mais longos? Como é que funciona? Ou isto é mesmo o que acontece? Na verdade, o que existe é a resposta ovariana da mulher, né? Tem mulher, eu já tive doentes que demoraram 16, 17 dias para a gente atingir o tamanho adequado do folículo para poder ir para a parte da punção ovárica, né? E tem mulher que o ovário é mais apressadinho, como eu costumo brincar, que em 8 dias o ovário está pronto. No 10º dia, a gente já faz a punção ovárica. Então, a variabilidade do tratamento se deve principalmente a como os folículos dentro do ovário vão responder, né? Lembrando que quando a gente faz o processo de FIV, a gente quer que todos os folículos cresçam de preferência ao mesmo tempo para conseguir o máximo número de ovócitos. Então, vai depender muito de mulher para mulher quanto tempo isso demora para acontecer. No geral, gente, é 10 a 12 dias. Vamos dizer que 85% das mulheres é 10 a 12 dias. 15% vai fugir um pouquinho, vai ser menos de 10 dias ou mais de 12 dias. A outra pergunta que também nos fazem é: e durante esse período? Eu vou estar a viver em casa e na clínica em casa, ou eu posso fazer a minha vida normal? Quais são as restrições? O que é que eu devo fazer? Preciso pôr férias no meu trabalho? Posso conciliar com o meu trabalho? Eu costumo falar que você não precisa fazer nada, você precisa fazer suas injeções e pode trabalhar, pode fazer atividade física, a gente pode namorar, não tem nenhuma contraindicação a namorar, não tem problema nenhum. Tudo depende da disposição da mulher, tá? E do casal, no geral, mas não tem nenhuma restrição. Várias doentes perguntam: eu posso fazer atividade física? Eu posso ir para o ginásio? Eu posso ir para a minha corrida? Pode fazer tudo. O que eu costumo dizer? As hormonas que nós utilizamos tendem a dar uma certa tensão na mama e no fim, quando vai chegando, os ovários vão chegando no ponto para a coleta dos ovócitos, ela pode sentir um certo peso aqui na região do baixo ventre, né? Ali perto da bexiga, tudo mais, sente uma sensação de peso. Tem mulher que prefere ficar um pouco mais recolhida, né, nessa fase, tem mulher que consegue levar as atividades normais. Mas varia de mulher para mulher. Não tem nenhuma restrição, não é para ficar de repouso, é ao contrário. Tem vários estudos falando que ficar de repouso aumenta o risco de trombose, mesmo porque quando a gente usa essas hormonas, a gente tem uma elevação do estradiol e tudo mais. Então, não precisa ficar de repouso, pode levar a vida normal. Ah, mas eu quero sair de férias para fazer meu tratamento. Posso? Pode. Isso varia de cada um, é da sua consciência. Mas obrigatoriamente não há essa necessidade. Isso é ótimo sabermos isso, não só a nível das restrições, mas também essa questão da mulher continuar ativa, não é? Poder continuar no trabalho, não há necessidade de faltar ao trabalho, nem de meter férias
só se quiser, não é? Só, Só neste se caso se fica, for um desejo. exatamente, fica, E fica o do que é outro lado. importante, né? Toda mulher acha que você vai ter que ir na clínica fazer ecografia dia sim, dia não, dia sim, dia também. Não é. É uma, duas ecografias, não mais do que isso. Assim, a gente já resolve o tratamento inteiro, gente. Não, hoje em dia não tem essa necessidade de ficar fazendo ecografia dia sim, dia não. A gente já está num ponto de evolução que nós conseguimos avaliar aquele ovário e já ter assim, uma ideia de qual vai ser o próximo passo. Então, não tem necessidade de fazer ecografia dia sim, dia não, tá? Certo. Se calhar aí o processo, se calhar mais sensível, e nem sequer sei se esta é a palavra mais adequada, mas será o momento da recolha. Aí é que se calhar é necessário algum repouso, ou também depende da mulher, não é? Depende como a mulher reagir. No dia da recolha dos ovócitos, nós pedimos um certo repouso. Por Pois. quê? Porque é um procedimento, ela pode ficar com bastante desconforto ali na região do baixo ventre e é feita uma anestesia. Então, por conta da anestesia, não dá. Eu brinco, eu tinha uma doente que era bancária. Eu falei para ela, não vá trabalhar depois da recolha, porque você vai liberar, eu brincava, falei assim, você vai sair liberando empréstimo para quem não deve, né? Então, eu sempre falo isso, nesse dia é melhor, pode trabalhar antes da recolha, às vezes a gente faz a recolha à tarde, trabalha antes, depois da recolha, vai para casa descansar. Mesmo porque a anestesia em si pode deixar a pessoa, a doente, um pouco sonolenta, né? Um pouco mais lentificada. É a mesma coisa quando você faz um exame de endoscopia. Ninguém sai da endoscopia e vai dirigir carro e vai pilotar um avião, nem nada disso. Então, nesse dia, precisa de um certo repouso. Fora isso, não tem necessidade. No dia seguinte, a anestesia já saiu, já está sentindo bem, vida normal de novo. Muito bem. Outra pergunta que também nos fazem é quantas tentativas são necessárias para se ter o tal desejado positivo? Aí é aquele famoso depende, né? Depende do fator de infertilidade, depende da idade da mulher, depende como que é o espermograma, se é um fator masculino, se é um fator feminino, se ambos têm algum problema que leva à infertilidade. Então, são muitas variáveis, né? Eu falo que medicina da reprodução não é uma receita de bolo que se eu fizer a receita do bolo ou a Marta fizer a receita do bolo, o bolo vai ficar igual do mesmo jeito. Não é. Cada um responde de um jeito e tem esses outros fatores que interferem, infelizmente, no sucesso do tratamento, né? Eu sempre falo isso. Uma mulher jovem com baixa reserva ovariana, às vezes é melhor que uma mulher mais velha com alta reserva ovariana, porque a jovem tem uma qualidade ovocitária muito melhor do que, às vezes, um paciente acima de 40 anos com muitos óvulos, porém com baixa qualidade ovocitária. Então, vai variar de caso a caso. Tem casal que consegue o positivo e o bebê em casa, que é o mais importante, na primeira tentativa. Tem casal que precisa 2, 3, 4, 5 tentativas. Então, assim, não tem como a gente saber exatamente quantas tentativas serão necessárias. E neste seguimento das tentativas também existe muito esta questão e esta preocupação que é, e entre tentativas, qual é que é o tempo que passa e que deve passar entre cada uma das tentativas até chegar ao resultado esperado, não é? Até chegar ao positivo. Eu fiz agora uma tentativa, infelizmente não deu, quando é que eu posso voltar a fazer uma outra tentativa? E se há limite de tentativas? Não há limite de tentativas. Quando você faz com óvulo próprio, não há limites de tentativas. Você pode tentar quantas vezes você quiser. O que acontece muito é o luto, que eu sempre falo que é importante a gente valorizar o luto nas doentes que fazem o PMA, né? Então, a gente tem que conversar muito bem com essa doente e entender quando ela quer dar o próximo passo. Tecnicamente falando, gente, você pode fazer uma tentativa, deu negativa, no mês seguinte você pode fazer a próxima tentativa que não haveria problema nenhum, tá? Porém, nós teremos casais que precisam de um tempo para elaborar esse luto
desse negativo que veio, né? Que não foi um procedimento bem sucedido, precisa, às vezes, de um tempo para elaborar esse luto, para dar o próximo passo. Então, não tem, a gente tem que respeitar isso, né? Por mais, às vezes, que a gente tenha pacientes mais velhas e a gente quer correr um pouco, assim, vamos dizer, com o tratamento, porque a gente não pode perder tempo, tem que respeitar o casal, tem que respeitar esse luto da mulher, né? Não pode ser tão corrido as coisas. Então, eu sempre falo que a gente precisa também acolher, respeitar e repensar qual vai ser o próximo passo. Certo? Então, aqui é mesmo, nem sequer é uma questão, não é tanto uma questão física, é mais uma questão psicológica e emocional, não é? De depois se preparar o próximo ciclo de tratamentos. Sim, com certeza. A parte emocional é importantíssima. Nós não somos robôs, nós não somos fábricas de óvulos, nem fábricas de espermatozoide, nem nada disso. E é importante alinhar as expectativas do casal também em cada tentativa que nós vamos, né? Tem tentativas, assim, que a mulher tem muito óvulo e pouco embrião, às vezes ela vai ter pouco óvulo e forma embrião bom, então não existe uma matemática exata na PMA. E o tempo de espera entre uma tentativa e outra, e tem casal que se desestabiliza diante de um resultado ruim, e a gente precisa dar um tempo para esse casal se reestabelecer, não só como homem ou como mulher, mas como casal, para entender qual vai ser o próximo passo, né? E é importante entender também que tem casais que vão desistir. Falou assim, isso não é para mim, eu não quero tentar mais uma vez, e tem gente que vai desistir, tudo bem também, temos que respeitar. Claro, claro. A parte emocional não é também aqui outro fator muito importante nestes tratamentos, não é? Concentramos muitas vezes nos resultados e na parte física e no tratamento, mas a parte psicológica, não é? Como falámos até no outro live, doutora Adriana, é mesmo muito, muito importante. Outra dúvida também muito frequente que nos colocam é sobre o tempo de espera entre a estimulação ovariana e a transferência do embrião. Quanto tempo é que demora entre uma coisa e outra? Como vimos, começamos por um lado, não é? Começamos pela estimulação até depois a questão da transferência. Quanto tempo é que demora entre uma coisa e outra? Entre o primeiro dia da estimulação e o dia da transferência, são mais ou menos 17 a 18 dias. Se a gente pensar que são 10 a 12 dias de medicação, 2 dias depois faz a recolha dos ovócitos. Depois da recolha, quando ocorre o processo de fertilização do óvulo e do espermatozoide, eu preciso de 5 dias para que se forme um embrião, 5 a 6 dias, para que se forme um embrião, para que eu possa transferir esse embrião dentro do útero da mulher. Hoje em dia, é aceitável transferir embriões até o 7º dia. Então, embriões entre o 5º e o 7º dia são aceitáveis de ser transferidos e podem ser transferidos. Então, vai depender de como vai ser a formação desse embrião. Há muito tempo atrás, nós transferíamos no 3º dia, mas isso hoje em dia eu acho que pouquíssimos lugares fazem. Mas o meu médico me falou para transferir no 3º dia. Tudo bem? Tudo bem, mas é uma coisa bem rara de se fazer hoje em dia. Então, entre o primeiro dia que ela começou a medicação para estimular o ovário e o dia da transferência, são 17 a 18 dias. E se a gente somar 11 dias nisso, 28, 29 dias do ciclo, ela já sabe se está grávida ou não. Exato. Agora fiquei curiosa, porque é que ou não se faz agora tanto só com 3 dias de desenvolvimento do embrião? É mesmo uma questão de fator de risco? Na verdade, é uma questão de qualidade embrionária. Ok. Né? Quando, antigamente, a gente transferia os embriões ou no 2º ou no 3º dia, porque a gente não tinha tanta tecnologia em termos de laboratório, em termos de estufa, em termos de meio de cultivo para o embrião. Então, formava o embrião e era transferido entre o 2º e o 3º dia. À medida que as coisas foram melhorando, foram modernizando, o laboratório melhorou, o embriologista melhorou, o meio de cultura melhorou, a gente consegue esperar formar um blastocisto, que é um embrião que já está meio que previamente selecionado pela natureza, porque se ele chegou a blasto, ele já é um embrião melhor.
E esse blastocisto, que é um embrião a partir do quinto dia, que nós vamos transferir dentro do útero. Certo. Outra pergunta também muito frequente é relativamente à questão do limite de idade. Se existe um limite de idade ideal para se fazer um tratamento de fertilidade, para se iniciar uma PMA, como é que há este limite ou temos aqui um intervalo de ótimo? Existe um limite legal, né? Em Portugal não é possível iniciar um tratamento de PMA acima dos 50 anos de idade. Nem transferência de embrião e nem estimulação ovariana com punção e transferência de embrião. Então, em Portugal, o limite legal é 50 anos de idade para mulheres. Não pode fazer PMA acima dos 50 anos de idade. É proibido por lei. Uhum. Se a gente pensar idealmente qual é o intervalo ideal para a mulher pensar em fazer um tratamento de PMA. Idealmente abaixo dos 50 anos, gente, mas infelizmente cada dia que passa chegam mulheres cada vez mais acima dos 40 anos para começar o tratamento de PMA. O que é importante as mulheres acima dos 40 anos entenderem, que é uma coisa que eu sempre falo. Elas falam assim, mas eu tô super bem, eu tô ótima, eu tô na melhor fase da minha vida. Eu concordo. Porém, a qualidade do ovócito piora. E às vezes a gente precisa recorrer a ovócitos de dadoras. Então, temos que ter essa mentalidade, essa abertura também para poder recorrer a ovócitos de dadoras se o desejo da maternidade estiver presente em você, tá? No mundo, é raro conseguir gravidez acima dos 45 anos com ovócito próprio. É uma coisa que é importante a gente deixar claro, porque elas veem atrizes, elas veem pessoas do mundo da mídia falando assim, eu tô grávida com 46, 47, 48, mas essa pessoa, infelizmente, não conta que é uma gravidez de ovócitos de dadora, né? E é importante as pessoas, principalmente eu falo, quem está na mídia, às vezes tinha que ter esse bom senso de deixar aberto e falar, eu aceitei ovócitos de dadora, estou grávida, os ovócitos não são meus. Então, se gera uma expectativa muito grande, principalmente nas doentes acima dos 40 anos. Mas, legalmente, o tratamento de PMA só pode ser feito até os 50 anos. Lembrando que o público tem um protocolo diferente, tá? No público, ela só pode entrar para fazer fertilização no máximo até os 42 anos. Abaixo dos 42 anos, ela consegue fazer a FIV e acima dos 42 anos vai ser proposto 3 tentativas apenas de inseminação intrauterina. No público, no privado, a gente não tem essa regra, tá? Muito bem. E em relação ao que estava a dizer a doutora Valéria, é aqui que entra a questão da preservação também da fertilidade, não é? Nós falámos também sobre isso, que se nós quisermos ter esta nossa reserva, esta nossa poupança, conta poupança de reserva ovárica, que existem, não é? E existe esta possibilidade de fazermos a preservação da fertilidade e congelarmos os nossos próprios óvulos. Portanto, também acho que temos também de informar as pessoas que existe essa possibilidade e que para situações, não é, futuras, e caso queiram engravidar ou só consigam engravidar mais tarde, têm essa reserva que poderá ajudar. Com certeza. E essa é uma coisa que eu falo muito hoje em dia, se a mulher está ali com mais de 30 anos, perto dos 35 anos, não tem parceiro ou tem parceiro e não tem assim projeto a curto prazo para engravidar, eu sempre ofereço, falo, congele seus óvulos. Porque se ela quiser tocar um projeto agora, eu estou numa fase boa, estou crescendo dentro da minha empresa, tarará, melhor congelar os óvulos agora, abaixo de preferência dos 35 anos, para ela poder usar esses óvulos, se for necessário, acima dos 40 anos, né? Eu vou dar um exemplo de uma atriz brasileira, que é até um pouco famosa no Brasil, às vezes alguém pode conhecer. A Daniela Calabresa, ela é uma comediante, atriz brasileira, e ela congelou os óvulos dela com 37 para 38 anos, porque foi na época da pandemia, ela tinha acabado de sair de um relacionamento, estava num processo de divórcio, congelou os óvulos por sugestão da irmã dela. E agora ela está com 44 anos e ela fez FIV com o atual marido dela com os ovócitos congelados de 37 anos.
ela produziu bons embriões e está grávida neste momento com 44 anos. Então, mas ela não precisou, ela recorreu aos próprios, ela foi a própria doadora dela, como eu costumo Exato. falar. Ela conseguiu fazer com os próprios óvulos dela. Quem tem mais de 45, como eu tenho 45, e eu falo isso, não tem muito o que fazer. Porque há 10 anos atrás, a técnica de congelamento de óvulo era muito ruim, gente. Então, assim, eu entendo as mulheres que estão ali com 44, 45 anos, porque há 10 anos atrás, quando elas tinham 34, 35, a técnica era ruim. A quantidade, o congelamento de óvulo era ruim, a recuperação desses óvulos era muito, muito ruim. Mas de uns 5, 6 anos para cá, a técnica melhorou muito, né? Então, o congelamento de óvulos hoje em dia, desde 2020 para cá, é uma realidade que existe, é uma realidade muito interessante para ser feitas pelas mulheres que estão aí abaixo dos 35 anos. Sim, tendo sempre este parênteses, não é? Que mesmo com os nossos próprios óvulos, se recorrermos aqui a tratamentos de fertilidade, continuamos na mesma a entrar dentro, não é, do ciclo das probabilidades. Ou seja, não é pelo facto de nós termos um óvulo nosso que isso depois pode ser resultado mais positivo ou menos positivo daquilo que nós depois vamos encontrar depois no tratamento, não é, doutora? Sim, sim. E depende muito também da quantidade de óvulo congelado. Eu sempre falo isso, não adianta você congelar um óvulo, dois óvulos, que isso aí, na hora que você precisar, não vai servir para nada, né? Então, varia um pouco da idade, mas eu sempre falo, quanto mais óvulos, melhor. Um número mágico, assim, de número de ovócitos ideal para congelar entre 12 e 15 ovócitos, tá? É o que tem. Tem estudo falando acima de 8 já é uma boa quantidade. Então, assim, gente, eu costumo falar que o número mágico é acima de 10. 8 eu acho pouco, mas acima de 10 a gente tem uma certa segurança. Lógico que, como eu falei no início aqui da live, infertilidade não depende só do número de óvulos, da idade da mulher, e depende do outro lado, do parceiro masculino, se esse espermograma é bom, se esse espermograma não é bom. Então, isso também interfere na fertilização, tá? Sim, sim, sim. E ainda bem que referiu isso, doutora, porque nós focamos sempre muito esta questão na mulher, não é? E na verdade são precisos dois, não é? Já, como diz, são precisos dois para dançar o tango. E aqui também é exatamente a mesma coisa. E normalmente o nosso olhar vai sempre, o nosso foco vai sempre para a questão da mulher. Doutora, esquecemos aqui de alguma pergunta? Há assim mais alguma pergunta frequente que também costumam fazer em consulta e que também seja recorrente? Tem uma que é essa, assim, todo mundo pergunta. Depois da transferência de embrião, eu tenho que ficar de repouso 15, 20 dias? Não tem, não tem, tá? Isso é uma coisa. Deixamos agora. Atividade física, melhorou, voltou, né? Agora, No, agora voltou. voltou. Desculpa, é que tocou aqui o telemóvel. Eu costumo falar que quando você faz transferência de embrião, no próprio dia é vida normal, tá? E tem estudo mostrando que mulheres que ficam de repouso na pós-transferência de embrião têm uma taxa de gravidez menor do que aquelas mulheres que levam a vida de uma forma mais leve, fazem suas atividades, vão trabalhar, vão fazer suas atividades normais. Ah, ela gosta de ir no ginásio, ela vai no ginásio, ela quer sair para jantar fora, ela sai para jantar fora. Porque as mulheres que ficaram de repouso aí 10, 15 dias depois da transferência de embrião até o dia do beta-HCG, muitas vezes elas têm um nível de cortisol aumentado e isso talvez influencie no embrião, na implantação embrionária no útero. Então, assim, fez a transferência de embrião, não é preciso ficar 2, 3 horas na clínica, não é preciso dormir de barriga para cima, pode dormir de barriga para baixo, pode dormir do jeito que você quiser, pode namorar, pode fazer atividade física, pode sair, eu vou num casamento amanhã, fiz a transferência, hoje vou num casamento. Pode ir no casamento, não tem problema nenhum. Então, quanto mais vida normal, maior a chance de você desse embrião implantar no útero. Claro, é porque é um todo, não é? Mas eu acredito que as pessoas, é um desejo tão grande, as pessoas querem tanto, não é? Que depois quase que queremos ficar ali quietinhos à espera que tudo corra bem e que resulte.
É que as mulheres acham que o embrião vai escorregar no útero. Gente, vocês têm que entender que o útero ele é fechadinho, assim, ó, igual a minha mão. Quando a gente põe o embrião aqui dentro, a gente entra, coloca o embrião e ele continua fechadinho, porque o catéter que coloca ele é muito fininho. Ele não é uma coisa aberta, assim, você põe o embrião, ele vai escorregar lá de dentro. Ele fica ali, fechadinho, dentro da parede do útero, no endométrio, tudo direitinho, entendeu? Então, assim, não tem esse risco, o embrião não escorrega de dentro do útero, pode ficar tranquilo. Tem um estudo japonês, inclusive, muito interessante, que eles fizeram a ecografia para olhar as bolhas, onde foi colocado as bolhas da transferência embrionária, porque o que a gente vê na ecografia são as bolinhas saindo. E esse estudo japonês, ele fez a ecografia no momento que fez a transferência de embrião, pediu para essas mulheres, uma parte ficou deitada e uma parte foi caminhar por 2 horas, fazer outras coisas. E nessas 2 horas depois, quando foi refeita a ecografia, no grupo que caminhou e no grupo que ficou deitada, nos dois grupos as bolhas estavam no mesmo lugar. Então, assim, esse estudo japonês mostrou que realmente o embrião não escorrega, fica tranquila. Exato, e que é possível fazer uma vida normal porque não vai afetar, neste caso, a transferência. Sim. E a única coisa que eu queria, assim, não sei se o nosso tempo está acabando ou não, mas é comentar um pouquinho sobre fator masculino que tem aumentado muito, né? Porque o homem também hoje em dia acha que ele é o Superman e que ele vai ter a fertilidade dele preservada o resto da vida. Então, duas coisas assim que eu costumo falar do homem. Primeiro, faça um espermograma, é um exame simples, barato, não é invasivo e é tranquilo de ser feito, principalmente na clínica de reprodução, que tem um local adequado para fazer coleta, tudo mais. Segundo, o fato de você já ter tido um filho em algum momento da sua vida não quer dizer que você continua fértil a sua vida inteira, né? Eu brinco, eu falo assim, olha, a nossa vida é um filme, o espermograma é uma fotografia desse filme. Então, mas eu tenho um filho de 17 anos, eu não tenho como ter problemas no espermograma. Tem porque a nossa vida é um filme. Há 17 anos você tinha, às vezes, 20 anos, agora você tem 37 anos. Você pode ter tido doenças, você pode ter tido traumas testiculares, que às vezes interferem no espermograma, pode ter tido outras coisas que interferem no espermograma também. Doenças endocrinológicas, tudo isso, né? E o homem também, hoje em dia, assim como a mulher, infelizmente, ele é muito sugestionado, principalmente no ginásio, no corpo ideal, tudo isso. Então, assim, homens, cuidado com os suplementos de academia, né? Cada dia que passa, a gente vê mais homens usando testosterona exógena, aplicando testosterona, usando testosterona na forma de comprimido e tudo mais. E isso, sim, faz o espermograma piorar bastante. Estilo de vida, obesidade, tabagismo também piora muito a qualidade seminal do homem. Inclusive esse vape que todo mundo gosta, cigarro eletrônico, ele é pior que o cigarro normal para a saúde, inclusive para a qualidade do espermatozoide. E lembrar que o homem também envelhece, tá? Não é só a mulher que envelhece, o homem também envelhece. Acima dos 45 anos, a gente começa a ter uma queda da qualidade do espermograma. Então, não é só a mulher que envelhece, o homem também envelhece. Um pouco injusto, porque a mulher começa a piorar a qualidade ovocitária a partir dos 35, 37, o homem a partir dos 45. Mas o homem também envelhece, ele não tem superpoderes de não envelhecer. Sim, e ainda bem que fiz essa nota, porque realmente temos que começar a falar mais sobre isto, não é? E lá está, retirar também um bocadinho um olhar só do universo feminino e aqui também falar, porque lá está, existem evidências neste momento que já estão também a apontar nesse sentido, não é? Que é preciso olhar mais cedo também e mostrar que os homens, afinal, não têm estas taxas de fertilidade assim até quase infinitas, não é? Que era esta ideia que nós tínhamos, que era um homem podia ser pai aos 70, 80 anos. E nós hoje estamos a perceber que isso não está a acontecer. Por fim, só mesmo para nós terminarmos, que conselhos então é que daria, assim, conselhos principais para quem está a pensar iniciar um tratamento de fertilidade?
assim, umas Eu dicas acho que básicas. o principal aqui é a gente deixar bem claro para todo mundo. Mulheres, não é para ficar esperando 1, 2, 3 anos. Se você não está conseguindo engravidar, procure ajuda e ajuda especializada. Se você tem menos de 35 anos, 1 ano tentando engravidar, sem contraceptivo, tendo relação sexual de forma regular, precisa procurar ajuda especializada. Se tem entre 35 e 38 anos, 6 meses tentando engravidar. Se não engravidou, precisa de ajuda especializada. Acima dos 40 anos, é 3 meses só tentando engravidar. Se você não engravidou depois dos 40 anos, 3 meses tentando, procure ajuda especializada. Não, venha para a reprodução, venha fazer seu tratamento de FIV com os pés no chão, né? Eu sei que é um tratamento caro, que é um tratamento que às vezes as pessoas precisam fazer um esforço para pagar, mas a gente tem que ter consciência e quando o médico fala de taxa de sucesso, tudo mais, tenha isso em consideração também, né? E se for do seu desejo, abra o coração para óvulo de dadora, não foque só no seu óvulo, porque eu sempre falo, a maternidade não é uma célula, não é um DNA, a maternidade é muito mais do que isso, né? Homens, a mesma coisa, se você tem problema no seu espermograma, você tem às vezes uma baixa contagem ou alguma alteração de ausência de espermatozoide, eu vejo homens que às vezes têm problema de espermatozoide que impedem a mulher durante anos e anos de fazer um tratamento de PMA porque vai ter que usar sêmen de doador. Então, a paternidade também não é só uma célula, não é um DNA, não é um espermatozoide, só isso. A maternidade, a paternidade é muito mais do que isso. Então, se o seu desejo é ser pai, e você ama a sua esposa, também abra os seus olhos, abra o seu coração para aceitar sêmen de dador. Perfeito. Obrigada, doutora Adriana. Foram aqui realmente notas muito importantes para nós fecharmos o nosso live com esta espécie de perguntas e respostas, as nossas perguntas e respostas mais frequentes quando nós falamos sobre tratamentos de fertilidade. E lá está, qualquer dúvida que tenham, por favor, entrem em contacto com a Clínica Semear, entrem em contacto com a doutora Adriana e lá está. Existem aqui, isto é um conta-relógio, não é? Por mais que isso nos custe, é aqui um conta-relógio. A doutora Adriana deixou aqui bem claro que temos aqui estas janelas de oportunidade e que, tendo essas janelas, é atuar, é arregaçar as mangas, vamos à luta e vamos fazer acontecer, não é? Exatamente. Não espere para procurar ajuda. Eu acho que é a principal que eu quero deixar hoje aqui não espere para procurar ajuda especializada, tá? Se o seu médico de família, se o seu ginecologista não te encaminhou, vai atrás. Hoje em dia a internet está aí, o Instagram, Google, rede social, tudo isso está aí para te ajudar. Não espere, vai atrás, marca uma consulta com um especialista para não ficar esperando o tempo passar. Isso mesmo. Obrigada, doutora Adriana. Não lhe roubo mais tempo, tem sempre aí uma agenda super, super ocupada. E agradeço a todos os que aqui estiveram. Partilhem também, o nosso live vai ficar guardado aqui no feed do Instagram da Semear. Partilhem também para quem precisa de ver, de ouvir estas respostas também a estas perguntas que são super importantes. E mais uma vez, qualquer dúvida, ligar para a Clínica Semear e falar também com os profissionais e de certeza absoluta vão desmistificar e dar resposta a essas mesmas perguntas. Fiquem atentos, este mês é um mês especial de celebrações, vamos ter mais novidades aqui nas nossas redes sociais. Até lá, um beijinho grande e resto boa tarde. Adeus, doutora. Adeus, obrigada.